Antes de continuar assistindo esse vídeo, me deixe falar rapidinho sobre uma novidade. Nós aqui da Igreja Manifesto em Uberlândia estamos iniciando no meio do ano uma escola para todos aqueles que buscam capacitação em missões urbanas. O curso é em período integral e acontece entre julho e dezembro, com disciplinas das mais diferentes áreas do conhecimento: eclesiologia, missiologia, missão integral, história da igreja, totalizando 24 disciplinas teóricas e práticas. Mais informações diretamente no nosso site ou na nossa página do Facebook. Olá, meu nome é Ariovaldo Júnior e esse é o episódio número 45 do vlog da Bíblia Freestyle. Muitas pessoas já me viram falando a respeito de ansiedade e depressão, mas ainda assim têm insistido para que eu fale um pouco mais sobre o assunto. Então, atendendo a pedidos, o tema dessa semana é exatamente este. Será que aquelas que são consideradas as doenças da alma e também o mal do século são coisas a que os cristãos de verdade são totalmente imunes? Procurar auxílio de um terapeuta ou de um médico é algo que demonstra falta de fé ou falta de confiança no poder de Deus? Como já falei em outras ocasiões, a questão da confissão positiva, ou seja, a sua vida é moldada pelas palavras que você utiliza, é pura besteira e pura perda de tempo. Pensamento positivo não possui o poder sequer para segurar uma diarreia, quanto mais para mudar alguma coisa na vida do homem. Inclusive, na palavra de Deus, encontramos diversas circunstâncias em que homens passaram por momentos de profundo desespero, angústia e até mesmo depressão. Daí então vem aquele questionamento: será que os cristãos nos dias de hoje, quando são assolados por esse tipo de problema, estão realmente em pecado ou estão sendo amaldiçoados por alguma razão? Só nos Salmos já posso citar dezenas de passagens em que os salmistas se encontram profundamente angustiados e tristes. O livro de Jó então nem se fala, ele é praticamente um tratado a respeito do quanto aquele homem estava angustiado com tudo de ruim que havia atingido a sua vida. E ao contrário do que os cristãos dos dias de hoje dizem, Jó não era uma pessoa que estava em pecado ou que tinha alguma coisa na sua vida que desagradava a Deus. Muito pelo contrário. Esse discurso de que havia algo na vida de Jó era o papo daqueles amigos que foram colocados ao lado dele para ficarem dando maus conselhos. E para você ver como Deus não se agradava no conselho desses caras, quando Jó teve a sua situação transformada, todas as doenças, todos os problemas que estavam sobre ele foram jogados na vida daqueles caras que deram péssimos conselhos. A grande verdade é que diversos homens que possuíam em si o Espírito Santo de Deus passaram por muitas circunstâncias de constrangimento, de ansiedade, de depressão, de tristeza, coisas que nos dias de hoje têm se tornado muito comum, mas muita gente ignora que isso na verdade não tem nada de novo. Podemos citar sem medo de errar Ezequiel, Jeremias, Davi, Jacó e até mesmo o nosso próprio Senhor Jesus, que passou por maus bocados quando estava ali às vésperas da crucificação. Todos esses passaram por momentos de tristeza profunda e intensa. O apóstolo Paulo, inclusive, em 2 Coríntios, fala claramente que todas as circunstâncias difíceis da caminhada cristã é para que a gente se lembre que nós somos apenas vasos de barro que transportam uma grande glória que não vem de nós mesmos, mas sim de Deus. Ou seja, a angústia, o sofrimento, a perseguição, a depressão e todas essas coisas podem atingir qualquer um de nós. Aliás, desconfie daquele que nunca teve problema nenhum. Esse provavelmente ou não está vivendo pelo caminho do evangelho ou é um mentiroso. Há cerca de 3 anos eu passei por um problema pessoal muito grave. Eu me sentia cansado, desanimado para as coisas e a verdade é que acordar ou não para mim já não fazia diferença nenhuma. Não era uma vontade de morrer, mas também não era uma vontade de viver. Então, incentivado pela minha família, resolvi procurar auxílio médico e depois de fazer um check-up com trocentos exames e muitas coisas que são compatíveis com a minha idade, acabei descobrindo que eu não tinha problema físico algum. O médico então me diagnosticou com um princípio de depressão, situação que eu achei tão engraçada que acabei rindo na cara do médico. Eu falei pra ele: pô cara, aqui é Corinthians, velho, eu sou homem, eu não tenho essas coisas, essas frescuras aí. Então o médico insistiu bastante comigo e me desafiou a tomar o medicamento durante alguns dias para que a gente pudesse fazer uma análise mais minuciosa sobre o meu problema. Topei logo de cara e passei a tomar o medicamento e fazer o acompanhamento segundo a sugestão daquele profissional. O que aconteceu foi de que depois de exatos
próximos 13 dias, o sentimento que eu tive foi de como se eu tivesse acordado pela primeira vez. Percebi então que o estresse na minha vida estava me afetando de maneira tão profunda e tão complicada que eu já não mais percebia essas pequenas sutilezas que faziam muita diferença no meu dia a dia. Com alguns meses de acompanhamento e com persistência no medicamento que me foi receitado, eu comecei então a identificar qual era a natureza do estresse na minha vida. E para minha surpresa eram coisas assim, muito simples. Era apenas a minha família e a igreja. Como eu não posso matar nenhuma das duas, então eu tenho que aprender a lidar com o estresse, eu tenho que aprender a lidar com as duas de maneira que eu não me afete a ponto de me desesperar a respeito de minha própria vida. Nesses últimos anos, então, tenho aprendido a lidar melhor com isso de maneira que eu tenho cuidado um pouco melhor de mim mesmo. O ponto que defendo é que dentro da vida da igreja, a gente pare de tratar a ansiedade e depressão como problemas que são típicos de pessoas fracas ou de pessoas que não estão firmes na fé. Isso é um problema sério e a ajuda médica é imprescindível. É burrice demais desprezarmos a materialização do milagre de Deus através do conhecimento dos especialistas e dos medicamentos criados, para que a gente possa alcançar cura nessa que é uma doença tão comum nos dias de hoje. Se tomar remédio para problemas da nossa mente é algo que seja inconveniente, então também deveríamos considerar como inconveniente tomar remédio para doenças do nosso corpo, né? Então quando você tiver uma dor de cabeça agora, só ora, não toma medicamento nenhum. Quando você tiver com câncer, fica orando, entendeu? Não faz tratamento, não faz quimioterapia nem nada. Quando você for sair no sol, você não precisa passar bloqueador solar. Pra que ficar usando essas coisas? Você não tem fé? Você acha que Deus não vai te proteger do sol? Como a gente não é burro a esse ponto, então nós temos que saber aproveitar todas as coisas que Deus nos deu. A maior parte das pessoas que me procuram e falam que tem passado por tristezas assim que não sabem explicar, sem medo de errar, eu aconselho que procurem ajuda profissional especializada, psicólogos, terapeutas, psiquiatras e outras pessoas da área médica. O evangelho é mais do que suficiente para nos libertar de todas as coisas? Sem sombra de dúvida, mas da mesma maneira que a nossa carne ainda é afetada pelas coisas desse tempo em que nós vivemos, da mesma maneira a nossa mente também pode ser afetada pelas pressões da vida. Não tenho dúvida de que a vida em comunidade é um momento terapêutico e que pode aliviar boa parte das dores dessa vida. Mas quando o incêndio em nós é muito grande, não faz sentido algum desprezar a ajuda profissional, que é a materialização do milagre de Deus para que nós possamos ter uma vida melhor, uma vida mais tranquila e focada naquilo que realmente é importante no reino de Deus. Eu espero ter colaborado com o seu entendimento sobre o assunto. Se você gostou desse ou de outros vídeos, dá um like aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Agradeço a todos aqueles que têm enviado sugestões de temas, todos aqueles que têm me acompanhado no Facebook, escrito uma série de coisas lá, eu demoro, mas respondo sem sombra de dúvidas. Agradeço de coração e te espero aqui de novo na semana que vem.